Aleluias. Eu cumprimento. Aleluia. 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 Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Confesso para os irmãos que Deus tem falado comigo profundamente desde ao entrar dentro da casa do Senhor. Desde sábado, quando nós estivemos aqui no sábado visitando os irmãos, Deus tem falado conosco de uma forma toda especial. Aleluia. Nós estamos felizes por conhecer mais um rebanho, mais um povo que vai morar no céu. Amém? Pastor Mir nos fez o convite e nós estamos aqui conhecendo o pastor João Batista. Amém? Pastor deste rebanho, que Deus continue abençoando os irmãos, os obreiros. Amém? A obra é grande neste lugar. Amém? Eu convido os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias. Nós estamos aqui aproximadamente 70 dias. Nós estamos cooperando com o pastor Valdeni, da Assembleia de Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Está chegando os dias de nós retornarmos, mas até aqui nos ajudou o Senhor de uma forma toda especial. Eu convido os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. A vontade é de ficar sentadinho ali, só se alimentando. Dá para ficar até amanhã. Amém? Aleluias. Quantos acharam e podem dizer amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Jeová, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Podeis assentar. Louvado e santo é o nome do nosso Deus. Louvo ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Irmãos, glorificamos ao nome do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor, na mesma ocasião dos profetas, Deus levanta Ezequiel para dizer para a nação de Israel que nessa ocasião se encontrava afastada dos caminhos do Senhor. Deus levantou Ezequiel como profeta naquela ocasião. Nós observamos que naquela ocasião o povo de Israel outrora estava exilado na Babilônia. Nós entendemos que o Senhor chamou Ezequiel, mas Ezequiel, antes de ser profeta, em seu coração ele colocou de ser sacerdote. Mas nós sabemos que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem dirige, é o Senhor quem fala, é o Senhor
quem nos leva, é o Senhor quem nos traz, é o Senhor que nos coloca onde Ele quer que nós estejamos. Portanto, hoje Ele já sabia que eu e cada um dos irmãos estaria aqui nessa noite para adorar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Outrora, nós observamos a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 18. A Bíblia diz que quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Oh, queridos, eu quero dizer para os irmãos que nessa ocasião, Deus fala com Ezequiel, que Ele chamou Ezequiel para ser atalaia naquela ocasião, naquela geração, naquela época. Ele fala para Ezequiel que Ezequiel deveria falar com os ímpios, e se os ímpios não escutassem, Ezequiel estava livre. Mas se Ezequiel não pregasse a palavra, Deus iria cobrar dele. Mas Ezequiel era obediente, como eu sou, como a igreja que está aqui nessa noite é. Há uma obra que esta igreja tem feito, a obra de evangelismo, a obra de anunciar o evangelho, e esta obra não é em vão. Esta obra é o Senhor quem colocou no coração da igreja. Esta campanha não é em vão. Esta campanha quem preparou, quem colocou na mente, no coração da igreja é Jesus de Nazaré. Igreja do Senhor Jesus, assim como Ezequiel foi chamado, nós também, a igreja dessa geração, a igreja desses dias, nós também fomos chamados para sermos atalaias da casa do Senhor, para sermos atalaia nessa geração. Nós também fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor. Nós também não temos como dizer não, porque de onde Ele nos tirou, de onde eu saí, de onde eu vim, eu também era um osso sequíssimo, mas Jesus, Ele me chamou, Ele me ressuscitou, Ele me colocou de pé e pôs um novo cântico nos meus lábios. Deus nos chamou para pregar para quem estiver ao nosso alcance. Deus nos chamou para anunciar a palavra. Essa semana nós estávamos em um trabalho juntamente com meu irmão, e ali tinha um homem. Quando eu chamei o meu irmão Joel, ele começou a dizer: olha, eu conheço o profeta Joel, eu conheço quem é o seu pai, eu conheço o que passou com aquela nação naquela ocasião. E começou a falar, e eu olhei para ele e disse: você não está mais na presença do Senhor. O que Jesus te fez? O que Jesus te fez? E ele disse: Jesus, há 22 anos atrás tirou a minha esposa. Eu disse para ele: isso não é desculpa. Mas ele saiu correndo e não quis mais ouvir. Mais uma coisa eu tenho convicção, alguém falou comigo hoje, essa cidade, ele é nosso vizinho, e eu falei: eu quero sentar com ele. Veio sobre mim a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Eu posso cumprir com o ID, se eu tiver convicção de que a mão dele está sobre as nossas vidas. A igreja, quando tem convicção, a mão do Senhor está sobre essa igreja. Pode abrir tua boca, pode falar, porque Jesus está presente. Pode falar, porque Jesus está na direção desta obra. Pode falar, porque é Ele quem estendeu as mãos sobre as nossas vidas. A mão do Senhor é sobre mim, e levou-me em espírito e me pôs no meio de um vale. Oh, queridos, se nós sairmos daqui para fora, a gente vê muito vale, tem muito vale, mas nós, como igreja do Senhor, nós temos orado, nós temos buscado ao Senhor para que o Senhor venha salvar os nossos entes queridos, para que o Senhor venha salvar os da nossa casa, para que o Senhor venha transformar. E Ele quer transformar, Ele quer que nós venhamos abrir a boca como a igreja nesta noite, adorando, louvando, bendizendo, glorificando. Eu senti a presença dEle aqui em nosso meio, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos
sobre a face do vale e estava sequíssimo. Deus faz questão de dizer para Ezequiel: Ezequiel, estes ossos eles estão sequíssimos aos olhos da humanidade, aos nossos olhos, aos olhos de Ezequiel. Talvez quando a Bíblia diz que era um exército de ossos que estavam ali, era um exército de seres humanos ao qual Deus trouxe vida novamente. Hoje não é diferente. Ele quer continuar levantando, ainda que cheira mal, ainda que está seco, ainda que não está formado. Ele chama e transforma e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Oh, Rabá, show de plovesnai, aleluia. Ele me disse: o filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele disse: tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem me criou, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem abriu essa porta, é o Senhor quem abriu a porta desta igreja. Tu sabe do nosso futuro, tu sabe do que o Senhor tem para nós, papai. Aleluias. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele pode vivificar, só Ele pode trazer vida, só Ele pode transformar, só Ele pode edificar a nossa vida. E porei sobre eles, e porei sobre vós, e farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele pode, igreja, Ele tem poder, e Ele está aqui nessa noite. Ele passeia em nosso meio, Ele está aqui para levantar profeta, como já tem levantado. Ele está aqui para sarar, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para transformar, Ele está aqui para te conceder dons, como eu ouvi nessa noite. Assim como Ele concedeu dom ao profeta Joel, ao profeta Ezequiel, Ele está aqui. Quem quer diz amém. Oh, Rabashuri Cantaramanai. Então profetizei como se deu ordem. Deus, às vezes para nossas vidas, nós queremos ir para uma banda, nós queremos fazer o nosso querer, nós temos sonhos, mas às vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Mas com Ezequiel, Deus não pediu, Deus deu ordem, como Ezequiel disse. Ele me ordenou, Ele me deu ordem: vai e fala. Verso de número 8, o versículo de número 8 diz a palavra do Senhor: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e esqueveu, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Oh, queridos, não havia espírito, tudo estava formado, o esqueleto foi formado, os nervos foi colocado, a carne foi colocada, até a pele foi colocada, mas não havia o espírito. Eu quero dizer com os irmãos, eu aprendo nessa noite que às vezes nós evangelizamos e achamos que não tem resultado, mas no tempo certo vai frutificar e vai dar semente ao semeador. No tempo certo vai dar pão ao que come pão. No tempo certo Deus traz, no tempo certo Deus prepara e traz para executar sua obra. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite: Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Ezequiel para ser profeta desta nação. Deus levanta homens e mulheres e crianças, adolescentes, jovens, até hoje, para pregar a tua palavra, para cumprir com o teu id. Oh, queridos, se tem alguém dentro deste santuário que passou pela sua mente em desistir, não desista.
Não desista, não faça como a nação de Israel. Não deixe que o Espírito Santo de Deus se afaste da sua vida. Oh queridos, isso aconteceu com a minha vida. Eu larguei a presença do Senhor, e sabe o que aconteceu? Eu perdi tudo. Tudo foi tirado de mim. O inimigo não foi Deus, tudo foi tirado, mas para a glória e louvor do nome do Senhor. E a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Jesus quer trazer um avivamento para esta casa. Jesus está trazendo, está assinando hoje um avivamento diferente para o teu povo neste lugar. Jesus está trazendo um avivamento para esta igreja. Quantos creem podem dizer amém? Tudo estava formado, mas não havia o Espírito. Novamente, Deus diz para Ezequiel: profetiza o Espírito, pede para que ele venha encher esse exército. Deus está dizendo para mim nesta noite: não desista. Não desista de falar do meu amor. Não desista de pregar minha palavra. Não desista de anunciar o meu evangelho. Não desista de pregar para os meus. Não desista de anunciar que eu salvo, eu curo e batizo com o Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor verdadeiramente é escudo para nossas vidas. Eu estava observando o irmão louvando ao Senhor, e eu comecei a dizer para Jesus: Jesus, eu tenho um irmão no Brasil, Jesus, e ele ama cantar esse hino, e ele está parado, mas eu ainda quero ver ele louvando ao Senhor com este louvor. Eu estava ali caladinho pedindo: Jesus, eu vou continuar orando, e ele vai voltar para a glória e louvor do teu nome. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e dizer ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, Espírito, e assopra sobre estes montes, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, um exército que não tinha como se contar. Oh queridos, a Bíblia diz que os salvos são como a areia do mar, não tem como contar. Nós sabemos que nós estamos aqui, mas naquele dia, quando nós estivermos, como eu ouvi nessa noite, nas mansões celestiais, ouvindo os anjos adorando, nós também num só coral adorando. Oh querido, não vai ter como contar. É grande a família de Deus, é grande os que vão morar com Cristo, é grande os que vão morar e gozar das mansões celestiais do céu. Eu creio, e eu também ouvi nessa noite que alguém disse: eu quero entrar inteiro no céu. Eu também quero. Quantos querem nessa noite? Quantos querem dizer: Jesus, eu quero, Jesus, eu quero, Jesus, eu quero morar com o Senhor? Jesus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te dizer o que simboliza esses ossos, o que simboliza o que eu estou lhe pedindo para executar. Eu vou lhe dizer, Ezequiel, quem são esses ossos? Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. A nação de Israel começa a reclamar. A nação de Israel começa a reclamar com o Senhor, como diz o Salmo de número 137, a Bíblia Sagrada diz, através do salmista, no Salmo de número 37, a nação de Israel, ao se desviar do caminho do Senhor, a não poder mais adorar o nome do Senhor, eles disseram no Salmo de número 137, junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, por
porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Oh queridos, isso não vai acontecer nas nossas vidas, isso não vai acontecer conosco. O inimigo não vai tirar a chacrinha da nossa cara, porque quem nos chamou é Jesus de Nazaré, quem nos chamou é a pedra viva, quem nos chamou é a rocha, é Ele que nos sustenta, é Ele quem segura em nossas mãos, é Ele quem nos fortalece. Mas a nação de Israel nesta ocasião vacilaram e pagaram um preço altíssimo, mas Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre levanta um para cumprir com o seu ide, Deus sempre levanta um para ir lá e dizer: vai lá e dizer que eu estou aqui para salvá-los, eu estou aqui para perdoá-los, eu estou aqui para renová-los, eu estou aqui para derramar um verdadeiro avivamento sobre a vida deles, eu estou aqui para vivificar, eu estou aqui para trazer vida e vida com abundância, eu estou aqui e eu esqueço do passado deles. A Bíblia diz também em Isaías 55, versículos de número 10 ao versículo 11: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam mais, antes regram a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quantos podem dizer amém? Quantos podem louvar o nome desse Deus? Quanto pode louvar o nome do Deus Altíssimo, do Deus que nos traz de volta para a sua presença? Quantos aqui outrora se encontrava, como diz a palavra do Senhor, como o nosso irmão Paulo, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo de número 2, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Oh queridos, mas dessa agora, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, igreja, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com seu Filho amado Jesus Cristo, e pela graça nós somos salvos. Não há placa, queridos, não há placa, Ele nos salvou. Não importa a igreja que tu és, se você adora Jesus, nós vamos morar junto no céu. Vai ser uma só igreja, vai ser um só coral, não haverá denominação X, nem A, nem B. É a igreja que Jesus procura, é a igreja que Ele diz para a mulher samaritana: eis que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai está à procura, e nós estamos aqui. E nós estamos aqui adorando e bendizendo. Nós estamos aqui adorando. Nós estamos aqui e nós pedimos a Deus que Ele nos use para trazer mais para a sua casa, que o Senhor nos use para trazer mais para este rebanho, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê palavra, que o Senhor nos dê cada dia mais a unção do Teu Espírito, nos dê ousadia, nos dê palavra, nos dê unção, para que quando no abrir da nossa boca, almas se rendam aos pés de Jesus. Eu gostaria de orar com a igreja.